Parece que não, né? Bom, então eu vou orar agradecendo, pedindo pelo nosso Senhor Deus, eu tenho que te pedir que o Senhor Então, o estudo de hoje é em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 ao 34. Se as irmãs puderem abrir, Mateus 6, 25 até o 34. Que diz assim. Vou esperar um pouquinho até todo mundo achar. Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, o tema que eu escolhi foi ansiedade. E aí eu fui buscar um pouquinho no dicionário. Na verdade, eu busquei no Google uma definição, queria ver o que ele me dava de definição de ansiedade. E lá estava escrito que é preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudorose e sensação de cansaço. Então, é aquilo que eu estava em mente mesmo quando eu pensei nesse tema sobre ansiedade, aquilo que estava no meu coração, porque em meio a tanto a essa crise, esse Covid-19, esse isolamento, tudo isso, eu venho, me pego ansiosa com várias situações, com várias coisas que vêm à minha mente. Então, esse estudo foi para mim, primeiramente, né, para acalmar o meu coração, né? Então, eu queria passar para as irmãs aquilo que Deus falou comigo essa semana e já tem falado comigo, que é sobre essa ansiedade, essa preocupação intensa, excessiva, sobre situações que têm vindo em nossa vida, coisas que vão vir e que a gente muitas vezes pode ser até que não venha, mas a gente pensa que vai vir, né? Nós temos uma imaginação muito fértil, a gente pensa lá na frente no futuro, né? Não sei se vocês são como eu, mas eu vejo uma coisa e eu já penso lá no futuro. Mas isso vai levar a isso, que vai levar aquilo e vai acontecer isso. E aí eu já fico sofrendo antes da hora, né? Então, aqui em Mateus, capítulo 6,
está falando sobre algumas situações específicas, o excesso de preocupação referente ao vestimento e referente a alimentos, né? Então, nós vivemos num cenário de incerteza para todas nós, né? Tanto ricos como pobres, todos estamos no mesmo barco, vivendo a mesma situação. Nós não sabemos o que será do amanhã, não sabemos se teremos emprego amanhã, não sabemos nem se estaremos vivas, né? Nem se pegaremos esse vírus, se ficaremos doentes, se conseguiremos nos recuperar, se conseguiremos pagar nossas contas, e como que vão ficar as coisas, né? Se realmente vai voltar tudo ao normal, a nossa vida como antes. E por isso, a nossa tendência é ficarmos ansiosas, temendo o amanhã, desanimadas, preocupadas, quanto essas coisas que a gente vem pensando, né, que vem acontecendo nas nossas vidas. Mas Deus, ele nos alerta sobre essa ansiedade, esse medo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, como que vai ser a nossa comunhão na igreja quando voltarmos, como que vai ficar tudo isso. E esses versículos, eles falam sobre a indevida inquietação quanto aos meios de prover alimento e prover o vestuário para nós. Mas a gente pode pensar em diversas inquietações, né? Como eu já citei, inquietações referentes a pagar as contas, referente à nossa vida mesmo, à nossa saúde, ou à saúde de um ente querido que está, às vezes, doente, às vezes que pegou esse vírus. Isso tudo nos aflige, nos deixa inquietas e ansiosas, temerosas, com medo. E Jesus, ele ordena aos seus discípulos, ele nos ensina algumas coisas, né? Aqui ele fala algumas coisas aos seus discípulos. Nós podemos ver essa mesma passagem também no livro de Lucas. Mas a gente não vai olhar lá. Se depois você que está anotando quiser olhar lá, em Lucas capítulo 12, nós podemos ver essa mesma passagem. Jesus falando com seus discípulos sobre esse mesmo assunto. Então, o primeiro ensinamento é: não andemos ansiosos pela nossa vida quanto ao que teremos que comer, beber ou vestir. Ele lembra-nos que o nosso Pai Celeste, ele nos deu vida e nossos corpos, que são coisas maiores. Então, se Deus ele nos deu vida, ele nos deu os nossos corpos, que são coisas maiores, quanto mais ele fará com as coisas menores. Ele pode suprir o alimento que sustenta a nossa vida, que ele deu, e ele pode prover a veste para o corpo, que é uma coisa maior, que ele nos deu. Se ele nos deu corpo, ele vai nos dar a veste. Se ele nos deu vida, ele vai prover o alimento, que é tudo que nós necessitamos, de alimento e de vestuário. Então, nós não precisamos ficar inquietos quanto a essas coisas. Deus é quem está no controle de tudo. Então, às vezes eu tenho me pego preocupada com situações de desemprego, de suprimento, mas ele me mostra que ele está no controle, ele sempre está no controle, ele sempre tem cuidado de nós, de mim, de cada detalhe, da minha família, e eu tenho visto o poder de Deus em cada detalhe, em cada coisa. E cada vez que eu me pego ansiosa, Deus mostra o seu poder, e eu falo, como eu sou incrédula, né? Como Deus é maravilhoso, e ele me mostra que eu não ele tem mostrado que eu não tenho que ficar assim. Por que você está assim? Eu estou provendo, eu estou fazendo isso. E aí, diversas vezes eu volto me pegando na mesma situação. E Deus me mostra o seu poder. Não, eu estou aqui. Eu estou cuidando de você. E ele tem cuidado de cada uma de nós. E de cada detalhe, de cada coisa que às vezes a gente acha tão insignificante, Deus, ele cuida. De forma que a gente não imagina, de forma surpreendente, às vezes de modos assim que a gente não pode esperar, nunca imaginou. A gente imagina tudo, mas
Deus trabalha de outra forma, de formas que não passa pela nossa cabeça. E Deus é maravilhoso. Então, nós podemos também ver outro ensinamento nos versículos 26 até 29, que diz assim: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ali até o 30, mas até o 29 que eu queria. Então, a gente vê o contraste entre homens e mulheres sem fé, inquietos, ansiosos, né? E as aves e as flores. Deus ele faz esse contraste. Observai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, tanto as aves quanto as flores, elas se ocupam com atividades para as quais elas foram feitas. Né? Elas não ficam inquietas, nós não vemos as aves alvoroçadas, preocupadas. Ai, está chegando, acabou a colheita, estamos no verão, está tudo seco lá no Ceará, né? Não tem alimento, para onde a gente vai? Vamos ajuntar enquanto está inverno. Agora no Ceará está inverno, né? Eu dou exemplo de lá, porque agora lá está inverno. Eles consideram inverno o tempo de chuva. E agora está bastante verde, então tem bastante alimento, tem bastante animais lá, principalmente aves. Eu não vejo as aves correndo, pegando as folhinhas, os frutos e juntando nos seus ninhos para quando chegar a época de seca, né? A gente não vê isso, né? E Deus ele pede para a gente observar isso. Não, elas se ocupam com os afazeres pelas quais elas foram feitas, né? Em fazer o seu ninho, em buscar comida para os seus filhotes. E as aves, as flores, elas também se ocupam elas têm a sua ocupação que elas foram feitas, né? Que é florescer. Então, você olha para uma flor, ela está tão, você vê uma calma, uma coisa tão bonita, tão calma, né? Parece que não está fazendo nada. Contudo, Deus diz que ele veste as flores com uma beleza que supera o traje mais resplendente, o traje mais resplendente que jamais pode ser feito, nem mesmo pela pessoa mais rica. Então, como Deus cuida de cada detalhe, de cada florzinha, da beleza delas, de cada pássaro, que não precisa juntar em celeiros, quanto mais nós, né? Que somos com uma fé tão pequena, pessoas de fés tão pequenas, mas tão preciosas aos olhos de Deus. Se Deus cuida desses detalhes, Ele também cuida de nós. Jesus, Ele não manda a gente imitar aves e flores, mas Ele manda sim a gente observar o cuidado de Deus por criaturas tão menos valiosas que os homens, né, e as mulheres. Então, nós vemos também um outro ensinamento no versículo 27, que diz assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós vemos a inutilidade da nossa ansiedade. Como é inútil a gente ficar ansiosa? A gente não pode mudar nada, a gente não pode mudar um minuto no relógio. A gente não tem o que fazer. Então, para que ficar ansiosa, né? Para que ficar pensando, imaginando sobre o que possa acontecer no futuro e ficar tão preocupada, sendo que nós já vimos que Deus ele está cuidando de cada detalhe. E então a gente se pega na falta de fé. Como nossa fé é pequena. A busca de alimentação, de vestuário, como bem supremo, é característica dos ímpios. Nós podemos ver que os ímpios correm atrás disso, de roupas da moda, roupas de grife, de marca,
né? Eles trabalham para isso, para aparecer com suas belas roupas, seus sapatos, suas bolsas, né? E também a alimentação, para frequentar os melhores lugares, restaurantes. Isso é coisa para os ímpios se preocuparem. Eles se preocupam com isso. Mas nós não devemos nos preocupar, porque Deus ele já deu tudo que a gente precisa. E ele continuará dando. Eu tenho uma frase que eu vi do Charles Spurgeon que diz assim: tais criaturas estranhas somos nós, que provavelmente sofremos mais sobre as calamidades que nunca se abatem sobre nós do que sobre aquelas que realmente se abatem. Nós somos estranhas mesmo, né? Nós nos abatemos mais com coisas que nunca vão acontecer, talvez, nunca aconteceram, ficamos pensando, pensativas, do que com aquelas que realmente nos acontecem. Então, a gente às vezes passa por alguns problemas, algumas dificuldades, mas a gente não sofre tanto quanto com a ansiedade, quanto com a nossa imaginação, né? Aquele anseio, aquele medo, aquela preocupação excessiva. Tem uma outra frase que diz assim: a vara de Deus não nos fere tão profundamente quanto a vara da nossa própria imaginação. Realmente, a nossa imaginação é cruel. Nós somos cruéis conosco mesmos, né? Ficamos tão preocupadas com o futuro, com as contas, necessidades, que imaginamos o que surgirá. Na maioria das vezes, não acontece o que nós imaginamos. Deus ele está no controle e sempre supre, ele sempre provê. A nossa falta de fé se torna evidente quando nos pegamos ansiosos com medo sobre o futuro, preocupadas. Podemos olhar na galeria da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Deixa eu abrir para as irmãs, Hebreus 11, 11. Eu quero falar sobre Sara. Hebreus 11, versículo 11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, nós vemos na galeria da fé Abraão e Sara juntos, e Sara, a fé que ela teve em ser mãe, mesmo sendo uma mulher já de idade. Lá em Gênesis 18, 12 até 14, se as irmãs não quiserem abrir, quiserem só ouvir, eu vou ler para as irmãs. Fala de Sara, Gênesis 18, 12 a 14, diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Tem coisa demasiadamente difícil para Deus? Não tem. Né? E quando eu vi essa passagem, eu fiquei pensando, a Sara, ela deu uma duvidada, né? Ela deu uma risadinha, mas você mãe, mas eu não posso ser mãe, eu já sou velha, eu não tenho condições de ser mãe. E depois nós vemos que, eu acho que ela refletiu, ela deve ter refletido sobre o que Cristo falou aqui, a coisa demasiadamente difícil para Deus, então ela deve ter respondido para si mesma: não tem coisa difícil para Deus. Tanto que ela é apresentada como uma mulher de fé, lá na galeria da fé de Hebreus. Ela creu, ela teve fé. E essa é a fé que nós devemos ter. A fé que Deus ele supre cada necessidade, ele pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus. E nós temos
a Sara como exemplo de fé e temos tantos outros aqui em Hebreus 11. À medida que crescemos no conhecimento de Deus, que Ele é amor e deseja o que é melhor na sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor e tem o poder de fazer isso acontecer. Eu passo a ter mais confiança e menos ansiedade e capacidade para combater imaginações vãs. Quando eu confio em Deus, eu tenho mais capacidade para combater essas imaginações vãs que talvez nunca venham a acontecer. Essa frase eu tirei de um livro que se chama Vencendo Medos e Ansiedades. Se as irmãs puderem ler esse livro, é um livro que eu recomendo. Acho que toda mulher precisa ler ele também. É um livro que eu tenho já há algum tempo, falou muito comigo e ele me ensinou muita coisa. Vamos ver Salmo 118, 8 e 9. Salmo 118, versículos 8 e 9. Diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então é melhor nós confiarmos em Deus, que não há nada difícil para Ele, do que a gente confiar nas nossas forças, no que nós temos, no que nós vemos, no nosso patrão que está ali dando o emprego para a gente, suprindo. Até quando, né? Para quem tem emprego, ou para o seu esposo que tem emprego. A gente não deve confiar em homens, não deve confiar nas circunstâncias, mas no Deus que tudo pode. Vamos ver Salmo 9, 11. Salmo capítulo 9, 9, 10. Capítulo 9, versículo 10. Diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus, ele nunca nos desampara. Ele sempre supre, ele sempre cuida de nós. E ele pode cuidar de cada detalhe, ele cuida de cada detalhe. Nós não precisamos estar inquietas, estar com medo de situações, medo se vamos pegar esse vírus e se pegarmos o que vai acontecer. Lógico que a gente tem que se cuidar, né? Temos que tomar as precauções, mas não temer. Tem pessoas que eu conheço que não saem nem na porta de casa e estão presas totalmente e estão no medo excessivo. Não precisa isso, né, irmãos? Deus, ele cuida de cada detalhe. É ele que dá a vida e ele quem tira. No momento que ele achar que nós não precisamos mais viver, que ele quiser nos levar, ele vai nos levar, seja de vírus, seja de um espirro, seja de um tropeção dentro de casa, ele vai nos levar. Então, Deus, ele cuida. É ele que está no controle de cada coisa. Voltando lá para Mateus, capítulo 6, que é o nosso texto. Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que devemos fazer para evitarmos ou combatermos a ansiedade? Nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça dele. A preocupação é grande inibidora da ação. Viver preocupada é perder tudo quanto é de importante na vida. Essa frase eu achei em um comentário bíblico.
Então, a preocupação ela é grande inibidora da ação. Viver preocupada é perder tudo quanto é importante na vida. Então, quando a gente está tão preocupada, com tanta ansiedade, a gente se ocupa tanto com isso que a gente perde tempo. A gente perde tempo de orar, de ler a palavra de Deus, de buscar a comunhão com os irmãos. A gente está perdendo tempo com essas coisas, ocupando a nossa mente com coisas vãs, que não vale a pena. Perdemos tempo chorando, lamentando, e às vezes descontando a nossa ansiedade e nas pessoas, e muitas vezes da nossa família, nossos filhos, quem está próximo. Às vezes a nossa ansiedade a gente desconta em alimentos, né? Comendo, ai, eu tô ansiosa, eu vou comer chocolate, né? É a fórmula mágica. Ou no consumismo. Tem pessoas que saem para comprar, mesmo que não tenha dinheiro, você fala, eu não tenho dinheiro, até gostaria de sair para comprar, mas não tem dinheiro, vai ter o cartão de crédito, né? Aí vai lá, estoura o cartão de crédito. E aí acha que isso vai aliviar a sua ansiedade. E nós não buscamos a Deus e não fazemos o trabalho para o Senhor, enquanto nós nos ocupamos com essas coisas. Jesus ele disse que quando os seus seguidores se concentram no seu reino, essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós nos ocupamos da palavra de Deus em oração, tudo é acrescentado, tudo que a gente precisa. Quando nós honramos a Deus, Deus honra a sua fé. Precisamos desenvolver a nossa fé. Eu vou mostrar um acróstico para vocês, que eu tirei desse livro aqui, Vencendo Medos e Ansiedade. Eu vou falar para vocês as palavras que eu gostei muito. Vocês não vão conseguir ler, mas é só para mostrar, tá bom? Ele é como se fosse uma escada de baixo para cima, de coisas que nós podemos fazer para nos ocuparmos com a palavra de Deus, com o reino de Deus e não nos ocuparmos com ansiedade. Essa palavra é ter fé. Ela fez um acróstico com a palavra ter fé. A primeira letra é a letra T. Tenham em mente que Jesus é o fundador da nossa fé. O que realmente importa é que a nossa fé esteja ancorada no poder de Deus. Vamos ver Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz. Vou esperar para todo mundo achar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós devemos olhar para o fundador da nossa fé, que é Jesus. Essa é a nossa ocupação que nós devemos ter no lugar da ansiedade, olhando para Cristo. Se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, que morreu e ressuscitou, pagando o preço com a sua vida na cruz, você precisa fazer isso hoje. Para você vencer os seus medos, a sua ansiedade, as consequências disso, é somente colocando a sua fé em Cristo. A ansiedade é o primeiro passo. Entrega a sua vida a Ele e passa a ter uma vida nova em Cristo. Quando você está ansiosa, se você ainda não tem Cristo, fica difícil você conseguir superar esses efeitos da ansiedade na sua vida. Você pode buscar psicólogos, você pode buscar a comida, você pode buscar as compras, mas só Cristo ele é capaz de suprir, ele é capaz de fortalecer, de te ajudar com a sua ansiedade. A outra letra é a letra E. Devemos eternizar a palavra de Deus, indo aos cultos para ouvir a palavra pregada e nos devocionais pessoais.
Vamos ver Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos nos ocupar com o reino de Deus e nos cultos. Cada culto é importante. Agora, agora tá. Tá? Dá para me ouvir? Dá. Então, nós devemos nos ocupar com o reino de Deus, indo aos cultos e fazendo os nossos devocionais pessoais em casa, cada dia. Deixando Deus falar conosco. Ele fala conosco de diversas formas e todas elas usando a palavra de Deus. Né? Ele usa os pastores para falar conosco, ele usa a sua palavra diariamente para falar conosco. Então, se ocupe da palavra de Deus, não falte aos cultos. É importante cada dia nós estamos em comunhão umas com as outras, a cada culto em comunhão umas com as outras, em comunhão com Deus durante os cultos também. A próxima palavra a próxima letra é a letra R, relacionamento com o Senhor através da oração e sacramentos, que é o batismo e a ceia. Vamos ver 1 João 5, 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a oração é algo que nós devemos ocupar a nossa mente, a nossa vida, ao invés de dar lugar à ansiedade, ao medo. Também o batismo e a ceia, que são é a representação da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. São coisas importantes que devem tomar lugar na nossa vida. A próxima letra é a letra F. Fie-se em Deus ao invés de confiar em seus próprios sentimentos. Confie em Deus. Não fique preocupado, não fique ansioso. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se firme em Deus, confie nele pela fé. Ele é capaz de fazer todas as coisas, não há nada impossível para ele. E a última letra é a letra E. Esteja firme na palavra de Deus e obedeça, especialmente quando parecer impossível. Muitas vezes nós vemos as situações parecendo que são impossíveis de serem alcançadas, né? A gente olha para a nossa situação e é sempre pior do que a do outro, né? Para a gente é sempre pior. E às vezes nós não conseguimos encontrar solução. Nós tentamos olhar para soluções humanas e parece que é impossível. Mas obedeça. Obedeça ao que Deus está falando para você fazer. Tenha fé. Não fique ansioso. Quando tudo parecer impossível, confie em Deus. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. Todos eles passaram por momentos muito difíceis, pareciam impossíveis aos olhos humanos. Mas Deus, ele deu vitória. Eles obedeceram e foram vitoriosos, tiveram fé. Obedeça.
assim como os heróis da fé. Parecia que eles estavam indo contra a razão, contra os seus corações. Os seus corações deviam estar cheios de medo. Né? A Sara, quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, e ela não sabia eles não sabiam para onde ia. E eles, imagino que o coração deles devia estar apertado. É difícil você sair da sua casa e ir para um lugar onde você não sabe onde é. Eu detesto ir para lugar onde eu não conheço. Não sei vocês, mas eu me sinto totalmente sem chão, insegura. Mesmo pode ter o Waze, pode ter qualquer coisa me guiando, mas se eu não saber, se eu nunca tiver ido, eu fico aflita. Imagina eles indo para um lugar que eles não sabiam e pela fé eles confiaram. Mesmo assim, eles obedeceram. Então vamos confiar em Deus, vamos ser obedientes a Deus. Eles olharam com os olhos da fé. Vamos também ter eles como exemplos e olharmos com os olhos da fé. Spurgeon, ele disse assim: o nosso maior risco acaba quando nós obedecemos. Você deve temer a desobediência. Ser desobediente a Deus deve ser o nosso maior temor. Vamos crescer juntas na fé, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Deixa Deus te usar. Ocupe-se nas coisas de Deus. E isso te dará força para você vencer a ansiedade. Isso tem me dado força. Quando eu olho para todas essas coisas, realmente não sobra espaço para eu ficar tendo imaginações sobre o futuro, sobre os meus medos. Quando eu tenho tantas ocupações, ler a palavra de Deus, orar, ir aos cultos, ter um momento com Deus, obedecer, falar de Cristo. E é isso, mas desculpa, eu falei acho que demais, o estudo foi um pouco longo, mas é isso que eu tenho para apresentar para vocês, que Deus falou no meu coração. Muito obrigada, Josi. Heloísa, tem qualquer aviso para passar? Peraí que eu vou posicionar aqui melhor. Tá muito escuro aqui. Peraí. Já está de ponta. Tá. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho. Obrigada, Josi, pelo estudo. Realmente foi muito edificante para nós. Eu marquei aqui algumas frases que foram bem preciosas. E uma que você falou assim: cada vez que me pego ansiosa, Deus me mostra o seu poder. E é uma realidade, né? Cada vez que a gente passa por um momento de ansiedade, Deus tá ali, ó, né? Te peguei e nos mostra realmente o poder dele na nossa vida e mostra que a gente realmente não tá no controle, que quem tá controlando é ele, né? A nossa vida e todas as coisas. Muito obrigada, foi muito edificante para mim e acredito que para as irmãs também, né? Então, que fique de lição para cada uma de nós que quando bater a ansiedade, que a nossa ansiedade seja substituída pela fé, né? Que a nossa ansiedade seja substituída pela fé e pela obediência, né? Como a Josi falou agora aqui no final. Mas foi muito bom mesmo. Irmãs, deixa eu passar aqui só alguns avisos rapidinho. O mais que envolve a União Feminina, o maior deles é sobre a Saibres. Agora, em maio, tem a reunião anual, o encontro anual da Saibres, que é no último sábado do mês de maio, dia 30. E esse ano a reunião será feita online, não haverá a reunião lá na Igreja Batista Boas Novas. Vai ser online, ainda não tenho os maiores detalhes de como será essa reunião, mas vai dar para a gente só assistir cada um de sua casa. Essa já foi uma decisão tomada pela liderança da Saibres, tá bom? Mas a oferta missionária continua para o projeto da compra do avião anfíbio, para uns missionários que estão... me fugiu o nome agora, mas é lá no Amazonas, lá no alto, lá na pontinha, agora me fugiu o nome. Mas a oferta missionária continua. Até agora, nós temos R$240 arrecadados da nossa União Feminina, tá bom? Então, se Deus estiver tocando no seu coração, você ainda quiser contribuir, dá tempo, tem o final do mês de abril e o mês de maio todinho para as contribuições
para a oferta missionária, tá bom? Aí eu vou falando para vocês ao longo do mês para não esquecer, tá bom? Mas por enquanto são só esses os avisos. Tá certo. E como está todo mundo? Lenice, você ainda está aqui em São Paulo ou você está em Minas? Estou aqui presa. Sem trabalho e sem ter onde ir? Isso. Aqui bem isolado. Isso. E a Lindalva? Lindalva, você continua trabalhando no hospital? Será que ela está ouvindo? Lindalva, isso. Você ainda trabalha no hospital? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. agora sim. Sim, estou trabalhando no hospital ainda, mas agora eu estou afastada que eu contraí o vírus do Covid. Mas graças a Deus eu estou bem, a fase pior já passou, né? E foi muito triste, porque não foi só eu, foi eu e as crianças, o esposo, e a gente precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo a gente dispensava, né, a ajuda, porque as pessoas têm medo de contrair e realmente quem não está ali na linha de frente, às vezes fala que é besteira, que é isso, que é aquilo, mas a coisa é mesmo séria. Mas, acima de tudo, a gente tem que continuar acreditando, confiando em Deus, né? E a minha fé sempre foi muito grande. Vocês sabem de tudo que eu já passei. E eu falei que isso era mais uma para a honra e glória do Senhor, mas graças a Deus eu estou bem, a família já se recuperou. E dia 27 eu vou fazer um exame para ver se negativou, mas sempre confiando em Deus, né? Porque sem nada é. Não deu para ouvir no final, mas graças a Deus que você e a família estão melhor. E vamos estar orando por vocês. E você, Que bom que Janaína, tá trabalhando? Ou você fica em casa? Sim, estou trabalhando, irmã Anitta. Lá onde eu trabalho não parou, não. Mas graças a Deus tá tudo bem. Tá certo. A dona Terezinha não entrou agora à tarde, mas tem, então, 2 pessoas, pelo menos, na família dela, né, que estão doentes. Então, a gente precisa estar orando por eles, né? Adair, você tem trabalho ou você está em casa direto? Estou em casa direto, irmã. É. Mas trabalhei desde março, dia 18 de março, eu não trabalhei mais. Puxa, é muito tempo. Eu vi uma coisa no Facebook que agora a gente pode se relacionar com Noé e a família, 40 dias e 40 noites fechados dentro da arca. Mas eu acho que para eles era um pouco mais assustador ainda, né? com A certeza. tempestade lá fora. Tá certo. Verdade. Alguém tem mais algum pedido? Neia? Josi? Eu tenho um agradecimento a fazer. Sim. Agradeço a Deus porque ontem eu estava muito, muito ruim, com muita dor de cabeça, dor no corpo e estava passando mal. Eu estava até com medo, mas hoje, graças a Deus, eu melhorei. Então tá. Ai, que bom. Graças a Tá Deus. bom. E você, Josi? Eu quero agradecer pelas irmãs que oraram para eu conseguir marcar o especialista, o reumatologista, eu consegui marcar Aham. para terça-feira. E para essas irmãs que continuem orando para que seja um bom médico e consiga passar um bom tratamento, que resolva. Eu tenho sentido bastante dores, está sendo muito difícil, tem piorado e os remédios não estão fazendo mais efeito. Então, faz 2 noites que eu não consigo dormir, de dor nos braços, principalmente, está sendo bastante difícil. Então, peço às irmãs que continuem orando por mim, para que consiga encontrar pelo menos alguma coisa para aliviar essas dores que eu sinto tanto, né?
o médico não tarde mais passando exames e todo esse processo. Porque eu já fiz, vou levar para ele, ver e espero que não me peça novos exames, não agenda um processo mais longo, né? Que não faça algum o corpo humano só aguenta um certo quantidade de dor. Depois disso, fica... Nunca é fácil, né? Mas constantemente, dia após dia, cansa, né? Tá certo. Então, eu acho que é isso. O pastor colocou para